E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é o diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar de inflação e contas públicas. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, para falar de um tema interessantíssimo, né, Márcio? Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Final de ano, eleição, Copa do Mundo, festa, a água está fervendo, né? Sim, Toninho, a gente está aí no ano com vários elementos aí que compõem, né, o cenário futuro. Aí é bom até a gente lembrar, né, eu estive aqui lá em 2014, na época da outra Copa do Mundo, que foi a Copa realizada no Brasil, né, que acabou se tornando um grande prejuízo na época para os cofres públicos no Brasil. Né? Mas hoje a gente vê um cenário melhor com as contas públicas. Né? O governo tem conseguido ir fechar com o superávit primário, que a gente acredita que para a partir do ano que vem já dará um fôlego maior para que o governo possa, né, começar os investimentos aí em infraestrutura. A arrecadação tem aumentado também. Nesse ano, de janeiro até setembro, já está com arrecadação em torno de 12% maior, né, do que foi nos períodos anteriores. Mesmo com a pandemia, as dificuldades que tem se visto, né, e mesmo sem aumentar, né, em percentuais a carga tributária, o governo tem conseguido aumentar a sua arrecadação. Ô Márcio, você tocou num ponto muito interessante, quando você falou de 2014, quando a Copa foi aqui no Brasil. E naquela época eu me lembro muito bem que o presidente da República na época falou, não, o negócio é ter estádio, não precisa de hospital, né? Sim. E a gente sabe que essa Copa do Mundo deu um prejuízo muito grande, né, Márcio? Muito grande. E hoje nós temos uma situação bem ao contrário, né? Bem diferente. Sim, Toninho. Hoje os investimentos eles têm sido os investimentos mais acertados, né? Principalmente na infraestrutura. Né? A gente vê que a logística no Brasil ainda deve estar, mas tem melhorado, as ferrovias têm conseguido avançar, a pavimentação de rodovias, a substituição de balsas por pontes, né? Que além de reduzir o custo de transporte, também agiliza aí o processo. Bom, inflação e contas públicas, como é que está a situação, no geral? Toninho, o Brasil, né, ao contrário do que normalmente ocorria, hoje ele é, dos países do G20, a quarta inflação, né? Ou seja, a gente tem aí, né, mais de 16 países com inflação maior. Ou seja, hoje os Estados Unidos, a Inglaterra, França, Itália, Rússia, Alemanha, todos esses países desenvolvidos estão convivendo com índices de inflação maior do que a nossa. Estamos com uma inflação, né, adequada, dentro daquilo que se espera e controle? Não. Mas, né, o esforço que o governo vem fazendo, né, tem permitido que ela esteja, né, abaixo do que tem ocorrido aí nos outros países. Ela cresceu aí nesse período da pandemia, né, a gente sabe que houve, né, atraso em produção, a produção foi prejudicada, mas já há aí uma recuperação, né, bem clara para o próximo ano, inclusive até com a própria redução, né, da taxa de desemprego, ainda alta, mas também, né, sendo reduzida numa velocidade maior do que a gente tem visto aí em outras economias, principalmente aqui nos nossos países vizinhos, né? A gente tem o caso, né, lastimável da Argentina, que era uma economia forte, e nesse momento está numa situação complicada, com inflação acima de 60% ao ano. Ou seja, eles estão vivendo aquilo, né, que o Brasil viveu lá na década de 80, início da década de 90, antes do Plano Real, eles estão vivendo agora. E sem, né, infelizmente, com um cenário não promissor. Hoje aqui a gente está conseguindo ver uma luz, né, no fim do túnel para a questão de desemprego, melhoria de renda, inflação, e lá isso não existe, pelo contrário, né? Pois é, Márcio, mas também o que a gente tem que observar é que agora, esses últimos 4 anos também, o país estava quebrado, não estava, Márcio? Estava numa situação muito delicada. E você sabe que para você ajeitar a sua vida, ou eu ajeitar a minha vida, mesmo que a gente queira, você não ajeita ali em uma semana, 10 dias, 15 dias. A não ser que você jogue na Mega Sena e acerta. Mas fora isso, em condições normais, demanda muito tempo. Quer dizer, o que eu observo é que nós estamos muito à frente de muitos países. Vê agora o que a Inglaterra está passando. A Inglaterra está numa situação delicadíssima. Perdeu lá
uma pessoa importante agora, que estava lá no cargo, como é que chama aquela? Era o Boris Johnson, né? Sim. Quer dizer, saiu por questão de escândalo, lá também tem escândalo, só que lá cobra. E entrou uma moça no lugar dele, ficou apenas aí 40, 45 dias, já pediu para sair, porque a situação econômica lá está feia. E como bem você disse, Alemanha a situação não está boa, Estados Unidos não vai bem, enfim, tem uma série de países aí que estão balançando. E nós aqui no Brasil, se você fizer um comparativo frio, esquece política, uma coisa fria, nós estamos muito melhor do que muitos países aqui na União Europeia, né? Sim, Tony, e a gente tem um ponto que é bom sempre mencionar e frisar, que é o nosso agronegócio. Sim. Né, ele tem um peso porque a alimentação é algo que geralmente pesa na inflação no mundo inteiro, né, e aqui hoje a gente tem produção suficiente para nos atender e excedente para exportação, né, o que muitos países, né, não possuem. A Inglaterra mesmo depende forte de importação de alimentos, né, o nosso vizinho aqui, Venezuela, depende, né, lá é uma situação também complicada, porque tem pouca produção agrícola, e a União Europeia como um todo, as áreas disponíveis para a agricultura e que são produzidas lá, são utilizadas, é muito pouco, não consegue atender a demanda, né? E tem, né, aí o peso pesado ali na Ásia, que é a China, com a população, né, de bilhões de pessoas e que cada vez mais demandando alimentos e que já chegou ali no limite de suas áreas de produção, ou seja, a China, cada cidadão a mais, né, cada chinês a mais na sua população é sinal que mais produtos precisarão vir, né, de fora do país, claramente da exportação, não só alimentos, mas matérias-primas também para o setor industrial deles. Ô Márcio, você deve se lembrar disso. A Venezuela era considerada uma Suíça, né? Era um país fantástico, altamente produtivo, vivia do petróleo. Você pega a Argentina era outra coisa maravilhosa, né? Olha o que virou isso aí hoje. Sim, o que a gente pode, né, depreender dessas análises, Toninho, que as decisões políticas que esses países tomaram nos últimos anos, né, fizeram com que, né, a economia, né, chegasse a esse ponto de frangalhos. Né? Sempre é possível reverter, mas a análise que a gente faz que os números que se verificam hoje, né, o tamanho do estrago feito na economia, né, anos, décadas, né, a gente vai demorar para que isso seja corrigido, infelizmente. O Brasil, a gente tem aí, né, vamos dizer, um horizonte mais curto, né? Aqui, pela característica do nosso país, de nossa economia ainda considerada razoavelmente bem liberal, né, que tem valorizado os empreendedores, a gente deve conseguir o sucesso em breve. Eu acredito que sim. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa. E esses temas são temas muito interessantes e são temas que a gente tem que parar e sempre estar fazendo uma reflexão. Eu acho que a gente tem que comparar o nosso país com outros, sim. Temos problemas? Vixe, tem problema demais. Dá para consertar? Se quiser, conserta. Né, Márcio? Sim. Márcio, muito obrigado e até a próxima. Estamos à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar a cada vez um resultado diferente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.